Olá! Na palavra de Deus, a palavra Espírito Santo aparentemente tem alguns significados. A Bíblia foi escrita em grego e hebraico. No grego, espírito, pneuma. No hebraico, ruach. Quando essa palavra espírito, na palavra relacionada a Deus, ao Espírito Santo e aos anjos, como seres inteligentes, imortais, e quando relacionada ao homem, significa apenas fôlego, e não o ser racional que há. O porquê disso? Afinal de contas, espírito na palavra, para Deus, anjos, seres celestiais, tem um significado, e para homem, ser humano, tem outro? Como entender isso? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, boa noite, já estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade, ao vivo aqui pela Rede Novo Tempo de Comunicação. Obrigado pelo carinho da sua audiência, já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado pela sua participação e já começamos o programa cumprimentando meu amigo professor Leandro Quadros. Como é que vai, professor? Tudo bem? Graças a Deus, amigo, muito bem. Uma satisfação estar com você aqui de novo, com o nosso telespectador, ouvinte, internauta. Eu queria mandar um abraço, mas antes queria pedir mil desculpas para vários amigos telespectadores, né, que tive a oportunidade de conhecer em Brasília nesse final de semana. Por que eu peço desculpas? Porque eu acabei me esquecendo de um livro onde eu coloquei os papeizinhos com os nomes deles. Eu conheci uma turma muito querida na Igreja Adventista de Guará, em Brasília, e eu queria mandar desde já o meu abraço de maneira geral a todos eles e agradecer pelo carinho para com o programa Na Mira da Verdade. E o abraço que eu tenho aqui, que eu recordei, é um abraço para o Heraldo e o seu Osvaldo. Eles são de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Pai e filho, duas pessoas muito dedicadas ao Evangelho, muito amigas. Eu queria desejar que Deus abençoe ricamente a vocês. E o último abraço que eu tenho aqui é o abraço para o distrito de Nova Canaã, não é? Fica lá em Manaus, um pessoal que gosta muito do Na Mira da Verdade. Que Deus guarde vocês e obrigado a todos pelo carinho que tem para conosco aqui. Ok, professor. Então vou aproveitar e mandar um abraço também aqui para os nossos alunos da Escola Adventista de Vila Galvão, em Guarulhos, que acompanha o nosso programa. Um abraço a você aí que acompanha o programa da Novo Tempo e não só a esses irmãos que nós falamos aqui individualmente, mas a você que nos acompanha. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Um abraço a todos vocês. Sintam-se abraçados onde quer que vocês assistam o programa Na Mira ou assistem o programa Na Mira da Verdade aí. Muito obrigado por vocês participarem do programa, por vocês fazerem este programa acontecer. Porque são as suas perguntas, as suas dúvidas que são colocadas no ar e que nós conseguimos aqui responder à luz da Palavra de Deus, tá bom? Bom, professor, nós começamos o programa aí falando sobre o Espírito, porque há uma dúvida aqui de um irmão, inclusive ele está assim bem chateado porque as perguntas dele nunca vão para o ar. Eu vou até ler... Culpa sua. Eu vou até ler aqui para você ver o que ele falou, professor. Ele falou assim, ó, nossa, por que vocês não colocam as minhas perguntas no ar e não as respondem? Eu sempre envio-as no ar e eu sempre envio várias perguntas, mas vocês não as leem e nem a explicam. O que adianta então eu participar? Até parece que o programa de vocês é tudo forjado. Vocês escolhem de antemão as perguntas mais fáceis para responder. Já há um bom tempo que eu faço perguntas,
Olha só, infelizmente a gente não consegue responder todas as perguntas. Em cada programa chega pra gente mais de 500 perguntas, tanto em SMS como pelo blog, pelo Facebook. A gente não consegue responder a todas. Mas não desista não. A qualquer momento a sua pergunta pode estar na mira, como agora vai estar. A pergunta dele, quem mandou essa pergunta foi o Alerson Cortes. Ele é de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e ele pergunta o seguinte: ele não mandou só uma não, ele mandou várias. Mas eu escolhi uma das que ele mandou aqui no programa passado e agora ela está no ar. Ela está na mira. A pergunta é a seguinte: por que as palavras ruach no hebraico e pneuma no grego são traduzidas por espírito quando é aplicada a Deus, ao Espírito Santo e aos seus anjos, significam seres espirituais, inteligentes e mortais? Quando aplicada ao diabo e a seus anjos, significam criaturas espirituais inteligentes. E quando aplicada ao homem, só significa vento, sopro, fôlego. Professor Leandro Quadros, é pertinente a pergunta dele aqui. Por que com os seres espirituais, celestiais e também diabo e os seus anjos são seres inteligentes e imortais, e quando se diz ao homem apenas significa um sopro, um vento? Por que disso daí, meu amigo? Sendo que as duas traduções, tanto no hebraico como no grego, ele bem disse ali, significam espírito. Como explicar, como entender essa palavra na palavra de Deus, relacionada ao homem? Vamos lá, amigo Tito e querido irmão que enviou essa pergunta. A resposta está numa palavra: contexto. A palavra espírito na Bíblia, ela possui várias traduções. Então, para você entender o porquê que em alguns momentos o termo se refere a seres celestiais e no outro momento se refere somente ao sopro de vida de Deus, você precisa ir ao contexto do verso bíblico e perceber a que a Bíblia está se referindo. Então, por exemplo, uma outra coisa importante é você, ao estudar a Bíblia, se desfazer das concepções gregas para as palavras alma e espírito. Se você for com a mentalidade grega, você não vai entender a mensagem bíblica sobre o assunto, porque a mensagem bíblica é holística, ou seja, a Bíblia apresenta o ser humano como um todo inseparável. E de modo que quando ocorre a separação entre mente, corpo e espiritualidade, cessa a vida. Então, na antropologia bíblica, que é o estudo da natureza humana, você percebe que não há vida sem que haja a união de todos os elementos do ser humano. Então, você lê, por exemplo, em Gênesis 2:7, o texto diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou uma alma vivente. Perceba que o texto mostra claramente que o ser humano não tem uma alma. O texto diz que ele é uma alma. Por quê? Como resultado da formação do corpo do pó da terra e mais o fôlego de vida, o ser humano se tornou uma alma vivente. O que é este fôlego de vida? No sentido original do termo, é o espírito. Espírito na Bíblia, quando se refere ao ser humano, não se refere a uma entidade imaterial consciente fora do corpo, porque a Bíblia apresenta o ser humano como tendo uma natureza integral, holística. Então, o fôlego de vida de Deus, aquele sopro, princípio vital que dá vida, este é o Espírito na Bíblia. E ele não é uma entidade inconsciente, mas é um princípio vital que dá vida ao corpo, que coloca a mente e o organismo em funcionamento. Agora, para você entender o porquê que em alguns lugares a palavra espírito tem outros significados, você tem que realmente ir ao contexto. Então, por exemplo, o termo espírito aqui, referindo-se ao ser humano, em Gênesis 2:7, se refere a uma parte que forma o ser humano. Diz que isso é algo que sai da boca de Deus, o sopro da boca de Deus. Então aqui não é um ser fora do ser humano. O espírito não é uma outra entidade dentro do ser humano. O ser humano existe como entidade porque há o corpo, o princípio vital de Deus, e aí o homem se torna uma alma vivente de acordo com Gênesis 2:7. É por isso que em Deuteronômio 10:22 é dito que os descendentes de Jacó desceram ao Egito com 70 almas. Não são almas penadas, são 70 pessoas
Porque na Bíblia, o termo alma significa pessoa viva. E tem outras traduções, é claro. Então aqui você percebe que espírito é o fôlego de vida de Deus. Agora, quando você vai para Atos 13, verso 2, você percebe que o termo espírito é aplicado ao Espírito Santo, a uma pessoa. E por quê? Pelo seguinte, em Atos 13, 2 é dito assim: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Veja, o termo espírito é aplicado a um ser divino, entretanto há um adjetivo junto com ele: Espírito Santo. E além de possuir um adjetivo, é dito que este Espírito Santo pode o quê? Falar. Tanto que ele pede para a igreja separar duas pessoas para o ministério que ele tinha. E aí você vai para João 4, 23 e 24, e ali diz que Deus é espírito, é um ser espiritual. E aí você vai para Hebreus 1, 14, e ali é dito que os anjos são espíritos ministradores. Agora, o termo espírito se refere a entidades conscientes porque essas entidades são espirituais. No caso de um ser humano, não pode ter o mesmo significado, porque o ser humano não é uma entidade espiritual, é um ser material, com uma natureza integral e que só possui consciência quando há a união do corpo e do fôlego de vida, que é o espírito. Se fosse possível existir um espírito consciente fora do corpo, Deus não teria criado um corpo para Adão. Seria mais fácil ele criar o espírito diretamente e deixar esse espírito vagando por aí. Mas não foi isso que Deus fez em Gênesis 2:7. Ele cria um corpo, coloca no corpo o espírito, que é o fôlego de vida, o fôlego de vida que dá vida, e aí forma o ser humano. Então, irmão, é importante entendermos o contexto onde está o termo. Vou lhe dar mais um exemplo para finalizar. Quando você vai em Juízes 15, 19, ali você percebe que uma pessoa tomou água e recobrou o ânimo. A palavra ânimo é espírito. Ou seja, a palavra espírito pode significar também ânimo. Pode significar Espírito Santo, anjos, Deus ou o fôlego de vida que Deus colocou no ser humano. Então você não pode pegar o termo e achar que ele tem um significado apenas. Pegue o termo, veja em que contexto ele está empregado, analise a antropologia bíblica e aí você vai perceber o porquê que uma palavra pode possuir vários significados. E, portanto, isso não é uma contradição. Simplesmente temos que nos aprofundarmos no significado do termo espírito, dissociando esse significado das ideias gregas que não estão presentes na Bíblia. Ok, professor, muito bem. Bom, para você participar do nosso programa, basta você acessar o nosso blog novotempo.com/na mira da verdade e mandar as suas perguntas. Ali você vai ver do lado direito que o programa está no ar. É só você preencher ali mandando sua pergunta que ela chega na hora pra gente. Ou então você pode mandar um torpedinho SMS para 12 9156 6972. Mande a sua pergunta, eu recebo aqui na hora, como estou recebendo aqui várias, não param de chegar as perguntas. Anote aí, 12 9156 6972. Mande a sua pergunta e eu recebo aqui na hora. Ou então, acesse as nossas redes sociais, através do Facebook, através do Facebook é namiradaverdade.nt, através do Twitter, @namiradaverdade. Participe, manda suas perguntas que ela vai estar na mira da verdade, tá bom? Professor Leandro Quadros. Vamos, amigo. A próxima pergunta aí que chegou pelo nosso blog, quem mandou aqui foi o Henrique. Ele é de Marechal Deodoro, na Alagoas. Ele diz o seguinte: eu já ouvi falar que Deus deixará ser julgado por todos no universo, incluindo por nós. Mas vocês pregam a doutrina do milênio, que diz que quando Jesus voltar, os salvos viverão com ele 1000 anos e os perdidos estarão mortos. Depois desse tempo, Jesus irá voltar para a terra com a Nova Jerusalém e os mortos ressuscitarão para a morte eterna. Como explicar que eles perderão sua salvação? Eles não terão o direito de verem que tiveram chance de ser salvos? Então Deus só foi julgado pelos salvos e os outros seres e anjos. Como entender isso? Bom, a gente fala aqui que no milênio o ser humano vai ter a chance de saber exatamente como ele foi julgado e aqueles que se perderam. A pergunta dele é o seguinte: depois do milênio, quando a Nova Jerusalém descer,
o povo de Deus descer e aí sim for destruído os perdidos eternamente, ele quer saber o seguinte: olha, os perdidos não tiveram a chance de saber por que eles não foram salvos. A Bíblia consegue explicar isso, professor? Consegue. Por exemplo, em João 16, 8 e 9 é dito o seguinte, falando do Espírito Santo: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, uma das funções do Espírito Santo é convencer os seres humanos que eles são pecadores. Todo ser humano, quando ver Jesus vindo nas nuvens do céu, ele vai ter consciência de que ele é um pecador, de que ele teve oportunidades de salvação. Por exemplo, Apocalipse 6, 14 a 17 nos mostra que mesmo os maus não participando em nenhum momento do juízo, eles não serão inocentes como se não soubessem o que aconteceu. Olha o que diz, por exemplo, Apocalipse 6, 14 a 17. O céu se recolheu como um pergaminho que se enrola, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Aqui é Cristo voltando. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suportar? Ou seja, essas pessoas estão plenamente conscientes, por meio do Espírito Santo, de que elas rejeitaram o plano de salvação. Então, um juízo para elas entenderem o porquê se perderam é irrelevante. Deus tem que prestar contas para quem vai estar no céu, para que esses entendam por que alguns não estarão lá. Agora, os que não estarão lá já terão tido todas as evidências de que por meio da atuação do Espírito Santo, de que eles não estão lá porque eles não quiseram. E por isso, Apocalipse 6, 14, 17 mostra que eles não são inocentes, tanto que eles reconhecem que chegou o dia da ira do Cordeiro. Como que eles sabem? Porque eles foram conscientizados pelo Espírito Santo que Jesus voltaria, mas infelizmente não aceitaram. Então, irrelevante na concepção divina justificar para eles, sendo que o Espírito Santo já atuou na vida deles por todo instante, por todo momento, e eles tiveram tantas oportunidades para conhecer. Detalhe também, lembro você de Filipenses 2, 10 e 11, lá é dito que todo joelho se dobrará diante de Jesus Cristo, reconhecendo que ele estava com a razão no grande conflito entre o bem e o mal. Então, neste momento em que todos dobraram os joelhos, com certeza terão tido evidências suficientes de que eles rejeitaram o melhor presente que poderiam ter tido, que é a salvação eterna. Ou seja, então todos saberão por si só que eles perderam a chance, não é isso? Exato, amigo. O Espírito Santo terá mostrado a eles, eles terão consciência da rejeição do plano de salvação. Ok, professor, muito bem. Baseado ainda nessa história do milênio, desse assunto de extermínio final, no milênio, a pergunta que chegou aqui pelo Twitter, quem mandou foi o Joey Espósito, ele diz o seguinte: eu ainda não consigo usar 2 Tessalonicenses 1, de 7 a 9, para comprovar a doutrina da terra vazia no milênio. Pois padecer dá sentido a morrer em pecado e não fisicamente. Eu queria até que você lesse para a gente aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, de 7 a 9, para ver o que fala aí. Porque na minha Bíblia, na linguagem de hoje, na verdade não fala aqui, pois padecer dá sentido, padecer, não fala a palavra padecer. Então eu queria saber, nesse texto, a gente consegue comprovar aí a questão do milênio, onde os salvos estarão no céu por 1000 anos, julgando, e a terra vai estar vazia aqui, por isso que Satanás vai estar preso aqui? Com esse texto a gente consegue explicar? Porque ele está dizendo aqui que ele não consegue usar esse texto. Tem que ler esse texto juntamente com Apocalipse 24 e 5, aí o assunto vai ficar claro. Tá, então só para a gente contextualizar o nosso telespectador, na verdade é o seguinte, nós vamos agora mostrar aqui quais são os textos que comprovam que haverá um milênio, onde os salvos estarão no céu e a terra vai estar vazia aqui, quando Satanás vai estar preso aqui. Correto, professor? Exatamente isso. Quais são os textos aí? O primeiro deles, 2 Tessalonicenses 1, 7 a 9, que é a dúvida do Joey, diz assim: e dará alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes.
Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Então aqui afirma que realmente quando Cristo voltar, os que não aceitaram o plano de Deus, o projeto de Deus para salvá-los, padecerão eterna destruição. Olha, o termo destruição quer dizer destruição mesmo. Então é óbvio por esse termo que durante o milênio os maus não estarão conscientes, a terra estará assim vazia. Agora, é importante também lermos Apocalipse 20, né? Apocalipse 20 mostra uma verdade interessante sobre isso. Então nós temos que ler vários textos, não é? Sobre o mesmo assunto para chegarmos a uma conclusão. Apocalipse 24 e 5 diz assim: vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada a autoridade de julgar. Esses são os que estarão no céu durante o milênio. No verso 5 fala assim: o restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Então o texto é bem claro. Os que não aceitaram a Cristo como Salvador não voltarão a viver a não ser depois do milênio. E 1 Coríntios 6, 2 e 3 afirma que esses que julgarão estarão no céu. Quando você lê também João 14, 1 a 3. Agora, um texto que vários estudiosos têm entendido como podendo ser uma referência à terra vazia por ocasião do milênio é Jeremias 4, 23. Apesar de alguns dizerem que o texto se refere ao planeta antes da criação, não é isso que o texto dá a entender. Por exemplo, aqui no versículo 23 em diante diz assim, Jeremias 4: olhei para a terra e ela era sem forma e vazia, para os céus e sua luz tinham desaparecido. Olhei para os montes e eles tremiam, todas as colinas oscilavam, ou seja, isso aqui não é a terra antes de ser criada. Algo aconteceu depois que a terra já estava criada. Olhei e não havia mais gente, ou seja, existiu gente e depois não existiu mais. Todas as aves do céu tinham fugido em revoada. Olhei e a terra fértil era um deserto. Todas as suas cidades estavam em ruínas por causa do Senhor, por causa do fogo da sua ira. Então isso aqui realmente parece referir ao planeta depois do milênio. E aqui mostra a terra vazia. Então pegue, Joey, o conjunto de textos e você vai perceber que a doutrina do milênio, como temos apresentado aqui à luz da Bíblia, ela está correta. Ok, professor, uma outra pergunta aqui pelo Twitter, baseado também nessa questão de fim do mundo, milênio e tudo mais. O Wanderson Marcelino diz o seguinte: a Bíblia mostra por quanto tempo os filhos de Deus que seguem a sua palavra serão perseguidos no fim dos tempos? Existe alguma coisa na Bíblia que fala que os filhos de Deus, aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador, serão perseguidos no final, professor? Da onde que vem essa conversa aí? Realmente existe um texto que mostra que no desfecho final do conflito cósmico, pouco antes de Jesus voltar, os filhos de Deus serão perseguidos por aqueles que persistentemente rejeitaram os apelos do Espírito Santo para aceitar a Cristo como Salvador. E esse texto está em Apocalipse 7, 13 e 14. Há outros textos, mas eu vou ler este aqui. Então um dos anciãos me perguntou, aqui João estava numa visão: quem são esses que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. Então aqui menciona realmente pessoas que pouco antes de Jesus voltar passaram por uma grande tribulação, estarão no céu e foram recompensados por permanecerem fiéis a Deus, à sua palavra, aos seus mandamentos, como diz Apocalipse 14, 12. Entretanto, o período em que ocorrerá essa perseguição, o tempo, não há um texto claro nas Escrituras e nós não podemos conjecturar a respeito disso. Ok, professor. Agora veio aqui pelo nosso blog uma pergunta interessante. Deixa eu ver aqui. Muitas pessoas usam o texto ou a passagem em que Davi fala que não pode tocar no ungido de Deus.
E muitas pessoas usam isso como argumento quando são questionadas ou erradas. O que de fato o Senhor quis dizer com isso? Olha aí, professor, existe uma questão do ungido do Senhor. Isso daí, os crentes geralmente usam para aqueles que são hoje pastores, que realmente são ungidos do Senhor. E às vezes esses homens cometem erros e existe a argumentação, olha, toma cuidado, ele não é ungido do Senhor, não pode fazer isso. Isso aconteceu com Davi, relacionado ao rei Saul. A Saul, não é? Que era ungido no Senhor, ele não tocou, embora Saul fosse um pecador, estava fazendo mal para ele. Que contexto Deus falou isso com relação ao ungido do Senhor? Até que ponto nós podemos questionar as pessoas que foram escolhidas para serem homens de Deus, pastores, por exemplo? Olha, é muito interessante, realmente, quando Davi falou para não tocar no ungido do Senhor... Vamos fazer o seguinte, professor? Pois não. Nós temos que ir para o intervalo. Ok. Você vai responder essa pergunta já, depois do intervalo, tá bom? Ok. Não sai daí não, a gente tem que ir para um breve intervalo, tem muitas perguntas interessantes ainda para entrar na mira da verdade. A gente volta já. Já estamos de volta, agora são 21 horas e 33 minutos. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Este é o programa Na Mira da Verdade, um programa em que você faz as perguntas e nós respondemos de acordo com a palavra de Deus. Portanto, não tenha preconceitos. Quem quer que seja, mande a sua pergunta e ela poderá estar na Mira da Verdade. No bloco passado nós fizemos uma pergunta que não deu tempo do professor responder, mas a pergunta é a seguinte, quem mandou essa pergunta foi o Carlos Campos de Uberlândia e ele diz o seguinte, muitas pessoas usam o texto da passagem de Davi, que fala que não pode tocar no ungido de Deus. E muitas pessoas usam isso como argumento quando são questionadas ou erradas. Por exemplo, pastores, líderes religiosos, que são considerados ungidos do Senhor. O que de fato o Senhor quis dizer com isso? Olha aí, professor. Como é que a gente pode dar essa explicação baseada na Bíblia com relação ao ungido do Senhor? Porque é muito fácil, de repente, alguém que tem o cargo de um líder espiritual e que é considerado um ungido do Senhor, foi escolhido por Deus para ter aquele cargo, e ele em cima disso, de repente, comete muitos erros e tudo mais. Como é que a gente pode contextualizar isso no contexto de Davi, quando ele falou que era um ungido do Senhor, Saul, aquele pecador que o perseguia? Pois olha, é muito importante quando lemos uma expressão na Bíblia, analisarmos o contexto onde ela foi empregada. Então, quando lemos 1 Samuel 24, 6 e 7, percebemos que a Bíblia de forma alguma está proibindo uma pessoa de repreender o seu líder espiritual quando ele estiver errado. Agora, tem que saber como faz isso. Mas antes, vamos ler 1 Samuel 24, 6 e 7 para o nosso telespectador perceber o contexto no qual se encontra essa declaração. Diz assim: "E então disse aos seus soldados, que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor." Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. Os soldados de Davi acreditavam que Davi teve uma grande oportunidade de matar o rei Saul, porque o rei Saul estava perseguindo Davi para matá-lo. E aí Davi falou o seguinte: ele é ungido, ele foi separado por Deus para ser rei. Eu não posso matá-lo. Então perceba, ele foi uma atitude de respeito em não fazer o mal para ele. Entretanto, isso não significa que não possa haver uma conversa entre dois irmãos na fé para que um membro leigo corrija um líder espiritual. Isso está claramente revelado em Mateus capítulo 18, do verso 15 ao 18. Vamos ler o texto, onde Jesus deu essa orientação. Se o teu irmão pecar contra você, este irmão pode ser um líder religioso ou não. Vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhará o seu irmão. E aí tem outras orientações adiante sobre esse assunto. Então perceba, o texto diz o seguinte: se alguém errar contra você, ou uma pessoa estiver em erro ou em pecado, vá e a sós com ele mostre-lhe o erro.
O problema é que muitos que não conseguem segurar a língua, quando um líder erra, eles querem alardear para todo mundo para expor a pessoa, ao invés de resolver o problema biblicamente. Como que você resolve um problema biblicamente quando você tem uma desavença ou uma discórdia com o seu irmão na fé, mesmo que ele seja um líder espiritual? Você segue a orientação de Mateus 18,15. Vá a sós com ele, mostrar-lhe o erro. Então a nossa postura é sermos cristãos maduros, não sermos bajuladores e pessoalmente, sem expor a pessoa desnecessariamente, mostrar o erro a ela. Agora, se a pessoa não aceita o conselho, aí Mateus 18,15 a 18 dá orientações específicas. Procurar outras pessoas para ajudar, seguir todo um procedimento antes de decisões mais drásticas serem tomadas. Agora perceba, a Bíblia não é contra você falar para um líder espiritual de um erro que ele cometeu contra você. Ele é um ser humano, é um pecador como você, e eu e você não podemos exigir dos nossos líderes que eles sejam super-homens, porque eles não são. São seres humanos. Agora, quando abordar um líder, aborde-o de maneira cristã. Siga o texto de Mateus 8,15, vá a sós com ele e não tenha a dificuldade com que muitos têm, que não conseguem segurar a língua e ao invés de resolverem o problema pessoalmente com a pessoa, ficam alardeando por aí, expondo a pessoa desnecessariamente e trazendo vergonha para o Evangelho, para o reino de Deus. Então, o problema não é conversar, repreender um líder, mas na forma como isso é feito. Se é feito com cristianismo. Ok, professor. Muito bem. Agora chegou aqui um torpedinho SMS que a gente vai tentar tirar a resposta na Bíblia, professor. A questão é a seguinte. Quem mandou foi a Lizzie, ela é de Novo Hamburgo, e ela diz o seguinte: queria saber se é pecado pedir para Deus que me deixe morrer. Oro e peço isso a Ele. Não quero mais viver. Por favor, me respondam. É pecado pedir para que Deus tire a minha vida? Olha aí, professor. Essa questão aí é uma questão interessante. Não sei se tem na palavra de Deus, na Bíblia aí, alguns que pediram para morrer. Me parece que o próprio Elias, quando estava fugindo, pediu para que Deus tirasse a vida dele. E aí, professor, isso é pecado ou não é? Olha, expressar a Deus aquilo que estamos sentindo não é pecado. Agora, pecado é nós não lidarmos corretamente com as nossas situações problemáticas. Foi muito bom o Tito ter lembrado de Elias pelo seguinte: essa nossa amiga, ela está manifestando os mesmos sintomas de Elias. Esse texto aqui é muito interessante. Eu vou orientá-la a ler 1 Reis 18, né? Eu não vou ler aqui agora. 1 Reis 19, na verdade, eu não posso ler todo o capítulo, mas no capítulo 19, percebemos que Elias, quando ele estava ameaçado de morte, ele sentiu vontade de morrer. Ele fugiu da rainha Jezabel, pediu para Deus a morte, assim como fez Jonas, e Deus não o atendeu. Pelo contrário, Deus o ajudou a se reerguer daquele estado de desânimo, de desespero no qual ele se encontrava. Então, leia, minha amiga Lise, 1 Reis 19. Deus seguiu uns procedimentos terapêuticos para ajudar Elias na sua depressão. Então, é bem provável que você esteja deprimida. Então, 1 Reis 19 vai mostrar para você os procedimentos de Deus. Deus o alimentou, Deus o deixou dormir e descansar, Deus lhe deu palavras de ânimo, e você precisa disso. E 1 Reis 19 vão lhe dar essas palavras de ânimo que você precisa, porque é um capítulo interessante para a pessoa que tem depressão estudá-lo. Agora eu recomendo uma outra coisa. Ao invés de você pedir a morte para fugir dos problemas, encare a vida e resolva os seus problemas. Nisto está o seu crescimento e a sua felicidade como pessoa. Eu não estou falando isso para você da boca para fora. Eu já tive situações na minha vida em que eu tive depressão,
eu passava, isso há anos atrás, eu passava o dia todo chorando, doente, deprimido, e à noite Deus me ajudava e eu ia fazer minhas provas na faculdade. E eu não me arrependo de ter encarado os problemas da vida, porque foi através disso que eu cresci como pessoa e hoje eu pude estar aqui, explicando isso para você. Então eu lhe digo, não tenha essa atitude, medrosa em relação à vida. O Deus que está do teu lado é muito maior que os seus problemas. Busque também uma ajuda profissional, busque um psiquiatra, psicoterapia, para você entender a origem desse seu descontentamento e desânimo, porque a vida tem tantas coisas boas para aproveitarmos ao lado de Deus, não é? E eu, para finalizar, eu deixo para você um salmo, que é o Salmo para os Deprimidos. Foi um salmo que me ajudou muito e eu sei que vai ajudar você também. Salmo 34, 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. Mesmo que você não sinta, por causa desse desequilíbrio químico cerebral, a presença de Deus, Deus está ao seu lado mesmo assim. Portanto, encare a vida, busque ajuda especializada e você vai sair dessa. Muito bem, professor. Bom, eu queria mandar um abraço aqui para a dona Marta Acioli e a Kelly Acioli, que acompanham a nossa programação lá de Brasília. Obrigado pelo carinho da audiência de vocês e por acompanhar o nosso programa todas as semanas. Um beijo carinhoso aí do programa Na Mira da Verdade. A próxima pergunta vem do Cléder Pereira, ele é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ele mandou aqui pelo nosso blog. Para você participar, mandar as suas perguntas para o nosso blog, basta você acessar novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você entra no nosso blog e você vai ver que do lado direito tem um espaço para você colocar a sua pergunta ali. É só você preencher ali que ela chega aqui na hora para mim. Ou então, você pode acessar ou mandar a sua pergunta por SMS, pelo seu telefone. Basta mandar um torpedinho para 12 9156 6972. 12 9156 6972. Você manda a sua pergunta e ela chega aqui na hora. Ou então, pelas nossas redes sociais, no Facebook, namiradaverdade.nt e no Twitter, @namiradaverdade. Bom, aqui pelo nosso blog, o Cléder mandou a seguinte pergunta. Professor, essa você está na mira. Opa! Presta bem atenção. Presta bem atenção. Os dispensacionalistas dizem que as profecias do Antigo Testamento para Israel se cumprirá literalmente para Israel. Então, como explicar Hebreus 8:10 e Jeremias 31:31, que diz que a nova aliança seria feita com a casa de Israel e com a casa de Judá? Por coerência, o argumento para não observarmos os 10 mandamentos, já que estamos sobre a nova aliança, não cairia por terra, já que a nova aliança é somente para Israel. Professor, com esse argumento, a gente consegue derrubar aí a ideia de que hoje não precisamos mais seguir os 10 mandamentos, porque esse concerto, como diz a Bíblia, vou até ler aqui, Jeremias e Hebreus, é para o povo de Israel. É isso que dá a entender, olha só. Se a gente ler aqui primeiro no Velho Testamento, Jeremias 31:31, diz o seguinte: o Senhor Deus diz: está chegando o tempo em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Então, ele dizia que ia chegar esse tempo. Aí lá no Novo Testamento, já diz isso em Hebreus 8:10, o seguinte: quando esse tempo chegar, diz o Senhor, farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei as minhas leis na mente deles e no coração deles as escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Essa aliança, professor, foi feita só com o povo de Israel? Portanto, cai por terra a questão de que hoje nós temos que guardar os 10 mandamentos? Existe nessa pergunta existe uma leitura equivocada por parte do nosso querido telespectador de Hebreus 8:10. Por quê? Quando fala em Hebreus 8:10 que Deus fará uma aliança com Israel, veja, quando o autor escreveu isso, não existia nenhum hebreu mais. E por que então que esse texto está aqui no Novo Testamento? Pelo seguinte, você tem que ir a Gálatas 6:16 e você vai perceber que o termo Israel não se aplica simplesmente à tribo de Israel. A Bíblia diz que o Israel
de Deus, acima de tudo, é o Israel espiritual. Então o que diz Gálatas 6,16? Paulo diz, paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra e também sobre o Israel de Deus. Não havia ninguém das 12 tribos de Israel vivos quando Paulo escreveu isso aqui em Gálatas. Por quê? Ele aplicou o termo Israel ao povo de Deus, à igreja. Nós somos o Israel espiritual de Deus. E na nova aliança, pelo contrário, você não percebe uma abolição da lei. Na nova aliança mencionada em Hebreus 8:10, você percebe que mesmo na nova aliança, a lei de Deus, ela é impressa, escrita no coração do seu povo. Então, da onde a abolição? Outro detalhe, você vai para Apocalipse 14:12, e ali diz que os santos de Deus, os filhos de Deus nos últimos dias, guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então, não vejo lógica alguma, não é, em dizer que a lei foi abolida porque a antiga aliança foi feita com Israel e a nova com o novo Israel. Na verdade, nós somos o Israel espiritual, somos a continuidade do povo de Deus. Nós não podemos pensar, querido amigo, que Deus tem maneiras diferentes de salvar uma pessoa que viveu na época do Israel literal e outra no Israel espiritual. Sempre a salvação foi pela graça, sempre foi por meio de Jesus. Tanto que eles sacrificavam o cordeirinho como expressão da fé no Cordeiro Jesus. Então essa teoria dispensacionalista, ela é furada. Por quê? As profecias, lógico, que foram possíveis se cumprir, se cumpriram, porque eram profecias condicionais. Como não se cumpriram com Israel literal, Deus vai cumpri-las com Israel espiritual. E por isso em Gálatas 6,16, Paulo se utiliza do termo Israel espiritual. Então não podemos buscar na Bíblia coisas que ela não está dizendo. Vamos aceitar o que está escrito, ler com atenção o versículo e o assunto ficará claro para nós. Ok, professor, muito bem. Deixa eu ver aqui porque chegou uma pergunta, mas sumiu. São tantas que aparecem, Rapaz, né? Chega aqui, mas aí entrou uma outra muito interessante. Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Aqui, é o Aldo de Brasília. Ele diz o seguinte: oi, irmãos, tudo bem? Sou evangélico, gosto muito do programa e dos ensinamentos adventistas. Então pergunto, Adão e Eva foram perdoados por Deus? Ou eles vão ser salvos também? Ou seja, Adão e Eva foram perdoados e eles vão ser salvos também? Ou já foram salvos? Como que é essa história do Adão e Eva, professor? A gente sabe que Adão e Eva, os primeiros homens, os seres humanos, pecaram, mas Deus os perdoou ou eles se perderam definitivamente, eternamente, professor? Olha, a Bíblia não tem uma referência direta a esse assunto. Quando nós lemos, por exemplo, ali Romanos capítulo 5, verso 12, ali fala que por meio de Adão veio o pecado no mundo, mas por meio de Jesus veio a vida eterna. Agora, nós temos como deduzir, sim, a salvação de Adão e Eva perfeitamente. Por quê? Nós lemos um texto interessante. Em Gênesis 3:21, diz uma coisa aqui muito interessante. Diz assim: o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Veja, como que Deus pôde fazer essas roupas de pele de animais? Pelo simples fato de que no Éden, Adão e Eva tiveram que sacrificar o primeiro cordeiro. A partir dali eles entenderam que haveria um substituto para pagar a dívida que eles tinham para com a lei de Deus. Tanto que em Gênesis 3:15 encontramos uma promessa de Deus maravilhosa para eles. Diz assim: porém inimizade entre você, falando para a serpente, e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente dela. Ela lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui o descendente da mulher é o Messias, Cristo. Então Deus promete para Adão e Eva um Messias, né, humano, na pessoa de Jesus. E no verso 21, eles aceitam vestir-se com essas roupas do cordeiro que foi morto. Então isso nos leva a deduzir que eles aceitaram a provisão de Deus para cobrir a nudez deles, para cobrir o pecado deles também. E eu acredito muito naquele reencontro que teremos com Adão e Eva. Quando Jesus Cristo voltar e ressuscitar a humanidade, com certeza Adão vai ter uma grande surpresa em perceber
os efeitos do pecado sobre os seus descendentes. Enquanto que Adão é ressuscitado com o seu corpo forte, glorioso, de uma estatura muito maior do que a do ser humano hoje, os outros seres humanos estão bem menores, por causa da corrupção que o pecado causou na nossa estrutura genética. Então eu acredito muito nesse reencontro entre os filhos de Adão e Eva e Adão e Eva. Ok, professor, muito bem. Outra perguntinha interessante aqui que chegou pelo Torpedinho. Ela até faz aqui tá dizendo o seguinte, tá reclamando. Por favor, me responda hoje. Já mandei essa mensagem várias terças e meu batismo está chegando e preciso de resposta. Olha aí, professor, a responsabilidade. Olha, então vamos ajudar. lá. A Cláudia Priscila diz o seguinte, ela é de Campo Grande. Gostaria de saber, um dia desses, quando fui à escola sabatina, um professor afirmou que se eu estiver comendo carne, as limpas, permitidas por Deus, eu não subirei ao céu quando Jesus voltar. Isso é verdade? Preciso saber disso, pois não quero me batizar com dúvidas. Olha aí, professor, como que é essa história aí? Quem estiver comendo carne por ocasião da volta de Jesus, quer dizer que não vai para o céu, não é? Olha, com todo o respeito, esse professor está mais por fora que arco de barril. Opa, né? Fazia tempo que você não falava seu chavão, meu amigo. Fazia tempo, né? Porque veja bem, se para ir para o céu uma pessoa depende de ser vegetariana, então Jesus nunca foi para o céu, né? Porque aqui em Lucas 24:42 diz assim, deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele o comeu na presença deles. E nós sabemos que depois deste evento, de acordo com Atos 1:9-11, Cristo foi ao céu. Nós temos que ter em mente uma coisa, realmente o ideal de Deus é que nós tenhamos a dieta vegetariana de Gênesis 1:29. Porque quanto mais nos aproximarmos da dieta original de Deus, mais saúde física teremos e melhor a nossa mente estará mais clara e apta para compreendermos a vontade de Deus para a nossa vida. Agora, fazermos da carne um meio de salvação, isso é fanatismo, isso não é bíblico, isso não é ensinado em igreja alguma e muito menos na igreja adventista. Então, se alguém tem essa interpretação, precisa ler mais atentamente todos os textos da escritora Krista Ellen White sobre o assunto. Então, ler o conjunto de textos para chegar-se a algumas conclusões saudáveis. Ok, meu amigo, muito bem. Olha, muita gente aqui no Twitter com a gente, no Facebook também. Vou colocar uma pergunta aqui do Facebook. Uma pergunta interessante aí, vamos ver o que você pode falar pra gente baseado na Bíblia, professor. A questão é o seguinte, a Rúbia Rodrigues no Facebook perguntou. Sou da Igreja Batista e tenho uma dúvida cruel. Às vezes na minha igreja tocam músicas gospel, mas no ritmo de pagode, arrastapé, tipos aqueles de sertanejos antigos e tem até estilo funk. Eu gostaria de saber se a Bíblia fala algo a respeito. Eu me sinto totalmente incomodada com esses ritmos. Acho muito estranho, não acho que são músicas de adoração ao Senhor. Professor, hoje a gente percebe que a música gospel, ela tenta ter todos os estilos musicais. Até parece que meio que misturando a música secular com a música cristã. Agora, será que a Bíblia consegue mostrar alguma coisa aí? Como que deve ser a adoração a Deus? Será que Deus aceita qualquer tipo de música? Como que é? Olha, Deus, de acordo com Hebreus capítulo 1, verso 1, Deus se revela de várias maneiras aos seres humanos. Eu acredito que por vários estilos musicais, Deus acaba alcançando as pessoas aonde elas se encontram. Entretanto, isso não significa que todos os estilos musicais sejam apropriados para o culto na igreja. Então, por exemplo, eu particularmente vejo na Bíblia também, em Filipenses 4:8, um princípio bíblico muito interessante que pode nos nortear na escolha de uma música e de um filme também, etc. Então, Filipenses 4:8 diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, seja isso que ocupe o seu pensamento. Eu não creio que o cristão tenha sido feito por Deus para ouvir só música sacra. Deus deu ao ser humano uma capacidade poética de fazer música
que possa expressar a sua espiritualidade, expressar os seus sentimentos de amor. Entretanto, eu acredito também que misturar as coisas não é muito saudável. Por exemplo, se eu só gosto de alguma música secular, de um estilo de acordo com a minha cultura, e eu vou trazer isso para dentro da igreja, eu posso, nos momentos em que eu estou adorando a Deus, eu posso pensar na letra da música, mas ao mesmo tempo o ritmo que é de acordo com a música secular que eu gosto, ele pode estar me remetendo a mente para coisas seculares e não para adoração a Deus. Por exemplo, eu sou do Rio Grande do Sul e gosto muito de músicas tradicionais gaúchas. Eu gosto de ouvir músicas gaúchas que me lembrem a minha família, que me lembrem o meu estado, mas eu particularmente também não me sentiria bem em ouvir uma música gospel gaúcha. Porque a minha mente está acostumada a ouvir esse ritmo e pensar na família, na minha história, na minha infância. Eu acho que dá para nós fazermos uma certa separação entre o secular e o sacro, e a música sacra, para nós podermos direcionar a nossa adoração a Deus de forma mais direta, mais exclusiva para Ele. É a impressão que eu tenho em meu louvor para com Deus. Então eu acredito que é importante fazer essa separação. Eu particularmente gosto de separar a música de três formas. A música sacra, a música secular e a música secular mundana. A música sacra é a música religiosa, que você louva a Deus e que o seu pensamento está diretamente, exclusivamente para Ele. A música secular é aquela que pode também ter um louvor a Deus, mas que você está com o pensamento não totalmente voltado para Deus, mas para coisas da sua história, da sua infância, da sua família. Já a música secular mundana, que possui princípios imorais, essa não deve ser ouvida pelo cristão em hipótese alguma. Então eu recomendo, a amiga Rúbia, a irmã Rúbia, que você continue fazendo sim esta triagem, essa separação entre música sacra e música secular, e que você, ao escolher suas músicas, continue se pautando pelos princípios de Filipenses capítulo 4, versículo 8. Ok, professor. Muito bem, com essa nós terminamos mais um programa Na Mira da Verdade e a gente se encontra semana que vem, ok, professor? Ok, amigo. Passou rápido o programa de hoje. Muito rapaz, obrigado. A gente nem vê aqui o tempo passar, né? Mas a gente se encontra. Vê. Muito obrigado, amigo Tito, pela companhia. Muito obrigado a você, telespectador, a você, ouvinte da Rádio Novo Tempo, a você, internauta. Como é satisfatório para mim saber que você acompanhou este programa. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Um abraço e nunca se esqueça, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. E aqui no programa, sempre os seus questionamentos, as suas dúvidas estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!